Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, o programa de 22 de abril de 2021. Praça do Município é um programa semanal na Diana FM, que vai para o ar todas as quintas-feiras às 18 horas. E o painel é constituído por deputados municipais em Évora, Ananias Quintano do PS, Nuno Alas do PSD, Bruno Martins do Bloco de Esquerda e João Simas da CDU. Esta semana não contamos com o representante do CDS-PP. Ora, vamos já fazer uma primeira ronda com as notas de abertura. Temos previsto 2 minutos para cada um de vocês e começamos pelo Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas do painel e aos ouvintes da Diana FM. Apenas 3 notas. A primeira para dizer que foi, como certamente saberão, foi apresentado na segunda-feira passada em Lisboa o Plano Ferroviário Nacional. É um plano que já vinha no programa do Governo, no primeiro Governo de António Costa, e que tem sido e vai ser aos poucos implementados. Trago aqui isto porque é um investimento enorme e que vai, na minha opinião, logo concretizado, colocar o Alentejo muito mais perto da Europa. Como sabemos, até 2023 está previsto acabar o troço Évora Norte, Évora-Caia, Elvas, com respectivas plataformas de mercadorias. E como sabemos também, já em grande parte em alguns concelhos já há obra, portanto, naqueles concelhos em que, na verdade, negociaram, ou pelo menos foram mais eficazes nas negociações com o Governo, as obras estão a andar, é pena que aqui em Évora ainda não. Outra nota, quando se diz tanto mal do Hospital de Évora por vezes, que é assim, que é a administração lançada, o que é facto é que num estudo efetuado pela Coimbra Business School, entre 37 hospitais nacionais, 2 conseguiram aumentar, e só 2 conseguiram aumentar a sua eficiência em 2020. E um desses 2 é o Hospital de Évora e o outro é o Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Portanto, nem tudo é mau, as coisas quando, por vezes, não há dinheiro, as coisas não se podem fazer, mas quando há, esperemos e continuamos a esperar que ele seja bem utilizado. Finalmente, e para terminar, o do costume, continua a haver, mais uma vez, muito pessoal de limpeza da Câmara espalhado pela cidade, mas também continua a haver que a limpeza ou a falta dela, que está tudo na mesma. Avançamos agora para a nota de abertura do Nuno Alas, do PSD. Boa tarde às pessoas que nos ouvem, ao Sérgio Major, aos colegas deste painel. São 2 notas, 3 mais ou menos. A primeira tem a ver com o que já é conhecido, portanto, a sentença e que foi considerado culpado o caso do polícia que, com o seu joelho, asfixiou George Floyd até à morte, o julgamento de um ato criminoso e o reconhecimento, em parte também, de um ato racista, que muitas pessoas da raça negra muitas vezes são vítimas nos Estados Unidos. É um simbolismo importante, este reconhecimento, e simultaneamente eu gostaria de realçar a forma, é um país que tem muitos defeitos, tem muitos problemas, mas a forma rápida como a justiça é aplicada nos Estados Unidos, e eu diria com poucas possibilidades ou probabilidades de prescreverem os casos, porque nos Estados Unidos são céleres a julgar as pessoas e, quando elas são culpadas, naturalmente, a aplicar-lhes as penas que são devidas. Uma segunda nota para a Assembleia Municipal. Hoje, portanto, no dia em que está a decorrer este programa na Rádio Diana, está a decorrer simultaneamente uma sessão sobre a saúde no Concelho de Évora, para a qual foram convidados deputados dos partidos da Assembleia da República, foram convidados participantes com responsabilidades com matérias na área da saúde. Lamento que não tenha havido uma divulgação maior sobre esta mesma sessão, de forma a que as pessoas possam assistir através de plataformas Zoom, online, de participar neste tipo de sessões. Recordar também que na sexta-feira, dia 23, portanto amanhã, vai decorrer a Assembleia Municipal de Évora e, portanto, estão todos os évorenses desde já convidados a poder participar, lembrando que para tal tem que se inscrever junto dos serviços da Assembleia Municipal. É uma questão de entrar em contacto com os serviços da Assembleia Municipal para poderem participar nestas sessões. É apenas isto. Muito bem, ora, não estando o Diogo Vasconcelos do CDS-PP, seguimos
para a nota de abertura do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. 4 notas de abertura. A primeira para dar notícia, que já é pública, da entrega no Parlamento de um projeto de lei, de uma proposta do Bloco de Esquerda, e julgo que o PCP também irá apresentar, se não apresentou já na Assembleia da República, uma proposta para criminalizar o enriquecimento injustificado, ou ilícito, como queiram chamar. É uma proposta mais robusta, que resolve algumas questões constitucionais que tinham sido apontadas no passado, e espero que desta vez haja, se não unanimidade, uma larga maioria para poder de vez aprovar medidas neste âmbito. Uma segunda nota para a vigília pela cultura que se realizou ontem em várias cidades do país, num tom de velório, de enterro quase da cultura, porque infelizmente estamos mesmo a falar de algo que é extremamente grave. É uma morte figurada de muitos agentes culturais que tiveram que desistir da sua profissão ou que estão a passar por muitas dificuldades, e portanto uma palavra de solidariedade com todos os profissionais da área da cultura. Uma terceira nota, desta feita negativa, na minha opinião. Na última sexta-feira, o Bloco de Esquerda viu rejeitado o seu projeto de lei que viria a tornar a violação como um crime público, mas infelizmente PS, PSD e PCP rejeitaram esta intenção. É algo que eu sinceramente não consigo compreender. Dizendo que se tira o poder à vítima de poder apresentar a queixa. Eu acho que isto é ridículo, senão também tínhamos que voltar atrás em questões como a violência doméstica, e acho que hoje em dia já ninguém tem coragem de dizer que a violência doméstica não deveria ser crime público. Não consigo compreender como é que estes partidos votaram contra esta ideia, mas julgo que não se deve desistir dela. Uma última nota exatamente para a audição no dia em que estamos a gravar, que é o dia anterior a que vai ser a emissão, que é a audição sobre a saúde, que vai decorrer esta quinta-feira. Quando o programa for para o ar já ela está a decorrer, e de facto várias pessoas já me perguntaram como é que podem assistir a esta audição, e é triste eu não saber dizer-lhes. E portanto, enfim, tanta propaganda, mas quando chega a altura da participação, de envolver as pessoas, de informar as pessoas em direto, e especialmente quando estão pessoas de vários quadrantes, aí começa a haver uma espécie de nebulosa, e lamento que não haja divulgação, porque acho que é importante os cidadãos e as cidadãs estarem informados sobre a vida do Conselho e sobre estas questões, em particular da saúde, que interessam a mesmo muita gente. Concluímos com a nota de abertura do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde. Tenho aqui uma nota positiva, outra mais ou menos e outra preocupante. A primeira nota positiva é sobre a vacina dos professores. Eu também fui vacinado no domingo e vi que, portanto, as condições eram belíssimas, embora fosse a Praça de Touros, não é? Mas tudo bem organizado, tanto pelo Serviço Nacional de Saúde como pelos funcionários da Câmara Municipal de Évora. E, portanto, queria também refletir um pouco sobre isto. Perdeu-se uma semana, infelizmente, por causa da questão da vacina da AstraZeneca. Embora, e agora cito aqui o vice-almirante, que está à frente da Task Force, que da Covid-19 morre uma pessoa em cada 600. Com a vacina pode haver problemas 1 no milhão. Bom, agora, o Ananias esquece-se deste tema, mas eu queria dar os parabéns à Fundação do Partido Socialista, que fez 48 anos. Ora, o Partido Socialista, desculpem, também é nacionalista um pouco, não é? Mas o Partido Socialista foi fundado na Alemanha em 1973, com o patrocínio
do social-democrata, que na altura é social-democrata, Willy Brandt, patrocinado também pela Fundação Friedrich Herbert, que tinha alguns fundos para isso, e eu não sei se dá para partilhar aqui uma coisa, mas vale a pena ver as declarações, a declaração de princípios do Partido Socialista em 1973. Só o anfitrião. Não vale a pena. E eu passo a ler assim, aquilo é um documento muito interessante, 4 páginas. No ponto 2, o Partido Socialista tem por objetivo a edificação de uma sociedade sem classes, em que os trabalhadores são produtores associados, o poder expressão da vontade popular. E depois continua, implicando uma concepção de vida só pode ser alcançada mediante a construção do poder dos trabalhadores, no quadro da coletivização dos meios de produção e distribuição e planeamento económico. E diz ainda que o Partido Socialista é herdeiro de uma tradição da luta de classes dos trabalhadores contra a opressão capitalista. E fala das experiências socialistas, que a Revolução Socialista Soviética como marco fundamental, assim como a de Cuba e da China, etc. E depois diz também que o PS combate o sistema capitalista e a dominação burguesa. Portanto, interessante, em 1973 também, a seguir foi o 25 de Abril, alguns meses depois, ou um ano depois, e, portanto, tudo mudou um pouco. Portanto, isto é um documento histórico que acho que vale a pena, de vez em quando, recuperar, assim, estes documentos históricos. Agora, só mais uma pequena nota de um caso que eu acho... Não é assim daqueles casos mais mediáticos, mas acho um bocado preocupante. O caso da juíza Clara Sotomayor. Ela fez algumas declarações no Facebook, que a princípio é privado, embora, portanto, se calhar foi de acesso público, em que questionou a guarda partilhada no caso daquela miúda que foi assassinada pelo pai e pela mulher do pai que não amei. E foi sujeita a uma advertência não registada, ela reclamou e agora está com um processo disciplinar. Ora, ela até é juíza, com certeza que tem o direito de reserva, os juízes não devem andar aí por todo lado a emitir opiniões, mas nós vemos alguns até no futebol e noutros lados. Mas ela é juíza cível, e ela pronunciou-se em relação a um processo criminal, mas é cidadã e acho que tem o direito todo de denunciar. Ela própria disse muito claramente que não podemos estar sujeitos a esta censura como durante o tempo do Estado Novo. Portanto, é preocupante também o que se faz sobre isso, porque não vejo que ela tivesse a criticar, a dizer alguma coisa contra o processo, mas simplesmente disse que a guarda não deveria ter sido partilhada nessas condições, sabendo-se que que o pai tinha já antecedentes difíceis que não lhe permitiam educar a criança. Portanto, são essas as 3 notas. Muito bem, ficam registadas as notas, sim, Ananias? Posso? É só dizer ao João Simas que ele não foi vacinado na Praça de Torres, mas sim na Arena de Évora. Primeira questão. A segunda questão, ainda voltar um pouco atrás só em relação à audição pública sobre a saúde. De facto houve aqui algo que falhou. Penso que também pessoas me perguntaram como é que poderiam ter acesso, etc. Tentei explicar. E na verdade também nós, intervenientes, pelo menos em termos de Assembleia e partidos, deveríamos saber algo sobre quem vem, quem não vem, etc. Não sei, hoje perguntei ao Carlos e não se sabe ainda quem é que confirmou, quem não confirmou, andavam hoje a telefonar. Portanto, penso que foi... Agora o Carlos reforço presidente da Assembleia Municipal. Sr. Presidente da Assembleia, claro. É pena, porque se calhar era preferível ter adiado mais algum tempo, mas as coisas terem sido feitas com mais pormenor. Muito bem, vamos olhar para o primeiro tema, o tema da terceira fase do desconfinamento, com algumas medidas mais não tão restritivas, ainda assim mantêm-se algumas medidas por causa da situação da pandemia em Portugal, mas esta terceira fase do desconfinamento começa a várias velocidades. Ora, se na maioria dos concelhos a
situação está relativamente calma e avançou-se para essa fase. Há, no entanto, 10 concelhos, 4 voltaram atrás às regras da primeira fase e 6 que se mantiveram com as regras da segunda fase. Portanto, perguntava-lhes, e começava pelo Ananias Quintana do PS, qual é a sua opinião sobre esta terceira fase, as medidas decididas pelo Governo? Se considera justo que, por exemplo, o Alandroal, que tem um caso ativo ao dia de hoje, ou pelo menos portanto, esta semana, se acha que é justo que o Alandroal com um caso ativo não possa, os restaurantes, por exemplo, e os cafés não possam receber clientes no interior, ou que, enfim, ou que outras medidas, ou por exemplo, no caso de Moura com cerca de 10 casos ativos, que a população não possa sair do concelho, não possa circular mesmo durante os dias da semana. Qual é a sua opinião, Ananias? Eu penso que já foi reconhecido exatamente pelo Primeiro-Ministro na reunião que teve com autarcas, com esses autarcas, que provavelmente não será a melhor forma de se calcular se o concelho está no vermelho ou não será esta. É evidente que basta um pequeno surto numa vila como o Alandroal ou outra coisa do tipo, para que imediatamente o número de casos atinja esse número, atinja o vermelho. Em relação à terceira fase de desconfinamento, eu penso que também ela poderá e deverá ser feita a várias velocidades, acho eu, independentemente agora destes casos, mas deverá ser feito, de facto há concelhos que são mais preocupantes, deverão ser mais apertados, outros nem por isso. Agora, uma coisa é certa é que, de facto, tinha que se começar a desconfinar. Não há dúvida nenhuma, embora os especialistas, a grande maioria, pelo menos aqueles que eu vi, e que vi aqui nos órgãos de comunicação social, ainda quisessem esperar mais 8 dias, mas penso, e na minha opinião, não será isso, quer dizer, eu penso que o Governo mais ou menos cumpriu aquilo que lhe foi dito pelos especialistas, e são eles que têm que, de facto, dar indicações, e que as coisas foram bem ponderadas e que estão a ser bem orientadas. Eu penso que as coisas estão, de facto, a ser bem orientadas, que o processo vai correndo muito bem, mas é evidente que há aqui duas coisas que ninguém pode ignorar. A primeira é que tudo depende das pessoas. Quer dizer, nós podemos, o Governo pode fazer muita coisa, a DGS pode pedir muita coisa, mas se as pessoas não cumprirem, não perceberem que não está só em causa eles, está em causa uma sociedade, as coisas não terão bom fim. Por outro lado, mas espero que as pessoas cumpram, e na grande maioria elas têm cumprido. Por outro lado, é a questão das vacinas. Também penso que, se tudo correr bem em relação à vacinação, eu estou convencido, por aquilo que ouço dos especialistas, de quem percebe da matéria, que nós, no final do verão, princípio de setembro, estamos mais ou menos com toda a gente vacinada, não provavelmente com as 2 doses, mas toda a gente vacinada, e isso é uma garantia que provavelmente as coisas começarão a passar. É evidente que, como disse e continuo a dizer, isto tinha que abrir, infelizmente já foi demasiado tempo, e todos sabemos que há comércio que já não vai abrir, infelizmente. Sabemos também, e na minha opinião continuo a dizer, o que correu mal, foi as ajudas às empresas e ao comércio. Acho que foi muito morosa, acho que alguns apoios foram muito morosos, e isso levou se calhar a que alguns agora não possam abrir. De resto, o que é que se pode dizer? É todos cumprirmos, que as vacinas, de facto, que as farmacêuticas deixem dessas guerras entre elas e não metam medo às pessoas, e que, na verdade, tudo corra bem. Se tudo correr bem, estou convencido que em setembro, outubro, e se calhar em julho, agosto, já o aula está em calções nas praias do Algarve, devidamente instalado. Muito bem. Já está. Nuno Alas, do PSD, a sua opinião sobre esta terceira fase do desconfinamento, que no fundo está a fazer-se a várias velocidades. Nuno. Pois, os calções que sejam para todos, né? Que se aproveitem. Tens que admitir também que alguns são nudistas, não é? E lá perto onde... Exatamente. Da turistas.
Não, é assim, eu acho que há uma coisa que é importante e ainda bem que há, portanto, além da questão do desconfinamento agora, que isto é a partir de dia 19, foi a metodologia para encontrar as respostas. Nós estávamos muito habituados a ver o número de casos subir e quando estava já os cuidados intensivos, peço desculpa pelo termo, redline, os hospitais carregados de internados, etc., é que tomávamos as decisões de confinar ou não. Ou seja, e os médicos são uma resposta a este problema e devem participar na resposta à solução do problema, mas não são eles os principais planeadores disto. Portanto, e este modelo que foi encontrado, que conjuga estes dois indicadores epidemiológicos, aquela questão dos novos casos por cada 100 mil habitantes e o índice RT, o índice de transmissibilidade, dá sinais aos decisores políticos para dizer em determinado concelho ou em determinado local estamos a entrar com níveis muito elevados para que não cheguemos àquela desgraça de ter os hospitais cheios de gente e os cuidados intensivos carregados de gente, vamos tomar medidas antes disso. Eu acho que pela primeira vez funcionou-se com algum planeamento, com algum cuidado, com alguma tentativa de prever e justificar respostas para que a pandemia não seja tão grave como tem sido. E isso é positivo. Agora, a questão do Conselho, se é justo um, se é justo outro, isso é uma questão relativa, não é? Em tudo na vida, e eu percebo o que muitos autarcas dizem, especialmente autarcas do interior, que vêem-se a braços com tantas dificuldades, mas se não houvesse um critério uniforme para todos, isto tornava-se ingerível, não é? Tem que haver uma regra, não é? É como a questão das datas, não é? Os miúdos para entrar para a escola, os que nascem até dia 15 de setembro, eles têm entrada garantida. Os outros podem ou não entrar. Mas tem que haver uma regra, uma definição. Pronto, e percebendo que há dificuldades em alguns concelhos, eu percebo que alguns autarcas possam se sentir desconfortáveis. Considerar isso como havia alguns autarcas, por exemplo, o caso da autarca de Portimão, como uma afronta e um desrespeito aos portimonenses, aos habitantes de Portimão, achei um absurdo perfeito, porque, pronto, o que foi feito foi, e a questionar que Portimão tinha recebido pessoas doentes de Viseu e do centro do país e que agora esta era a paga do governo, era fazê-los fazer marcha atrás a ter respeito à pandemia, acho que é um perfeito disparate. É puramente populismo e eleitoralismo antes das eleições, que só o que pretende fazer é dividir as pessoas para tentar com essa divisão ganhar alguns votos ou alguma preponderância. Eu diria que esperemos que volte a alguma normalidade, com o regresso do ensino secundário e o regresso do ensino superior, no caso das universidades que queiram regressar para o regime presencial, porque as universidades aí têm a autonomia, e que, acima de tudo, para além das questões dos cuidados de saúde, possa haver alguma reposição de alguma, não diria de normalidade, porque isso nunca vai existir, há uma reposição daquilo que são as relações entre as pessoas, entre as famílias e os amigos, com muita ponderação, com muito cuidado, porque isso é fundamental para a saúde mental dos portugueses e dos jovens, e não só, das pessoas mais velhas, e também para alguma reposição de alguma normalidade no que diz respeito à economia, não porque a economia só por si só seja importante, mas porque a economia serve as pessoas, não é? E ainda ontem conhecemos os dados do número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que significa que muitas empresas que estavam em layoff acabaram por despedir ou não renovar os contratos dessas mesmas pessoas, e isso reflete automaticamente num crescimento exponencial do número de inscritos desempregados nos centros de emprego. Portanto, há que repor aqui alguma normalidade para manter a saúde das pessoas, com cuidado, para manter as pessoas sãs, mas também para lhes manter dignidade e acesso ao emprego e às oportunidades de trabalho, que é fundamental. Portanto, percebendo e, pronto, pegando aqui nesta questão que o Sérgio trouxe de início, esta disparidade entre os concelhos, às vezes custamos um bocadinho a aceitar, mas tinha que haver uma regra, não é? Eu próprio, se fosse autarca, com a capacidade de decisão num destes concelhos, sentiria também, talvez, de mãos apertadas e revoltadas. Exatamente, é isso que eu perguntava. Ainda não vi nenhum autarca concordar com as medidas mais apertadas no seu concelho. É normal, porque repara, já de si é normal, não é? Que os autarcas, ainda bem que assim é, tentam sempre o melhor para o seu concelho. E depois estamos em ano de eleições, neste momento. Dizer em alguma autarquia, dizer não, deixem-se estar em casa, não podemos manter tudo fechado, porque eles é que têm razão, aos de Lisboa, que às vezes se diz, é que têm razão. É ano de eleições, há um conjunto de vicissitudes, mas eu volto a dizer, se não houvesse uma regra bem definida a aplicar em todos os concelhos, mal nós estaríamos, não é? Mal nós estaríamos. Muito bem, vamos avançar agora para o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. A sua opinião, Bruno?
Bem, sobre esta terceira fase do desconfinamento, ainda bem que veio, obviamente, nós precisamos de relançar a economia, embora com esta nova fase do desconfinamento está a ficar cada vez mais claro como a base da economia foi quase destruída, como temos muito pequenos negócios, nomeadamente na área do comércio e restauração, que não reabriram, não é? E é uma tristeza ver tantas lojas e tantos restaurantes que não conseguiram sobreviver. E, portanto, há aqui uma dívida para com estas pessoas, que era a forma de os aguentar, era salvar também a economia no futuro. E, portanto, dar muita força a todos os pequenos, pequenos e médios empresários, que foi quem mais sofreu com esta crise e continua a sofrer com a crise que estamos a atravessar. Eu julgo que, ainda que seja importante esta fase do desconfinamento, aquilo que é, mais uma vez, mais importante do que tudo é haver uma testagem massiva e o máximo, pôr a vacinação ao máximo vapor, porque é isso que vai permitir que possamos retomar verdadeiramente as nossas vidas dentro da normalidade possível. E, portanto, quem vê o exemplo triste, mas enfim, triste porque se move com outros instrumentos por vezes muito suspeitos, mas quem vê o exemplo, por exemplo, de Israel, onde já vemos as pessoas a andar sem máscaras na rua, com o desconfinamento total, o fruto da vacinação, que eles arranjaram as vacinas de forma direta, e a União Europeia tem sido tramada e tem sido passada ao pé constantemente à União Europeia, e isso é triste de se ver. E, portanto, só acelerando o plano de vacinação é que podemos, de facto, contar com um desconfinamento mais seguro, e isso acho que deve ser o ponto fulcral de todos os países da União Europeia. Quanto à justiça ou injustiça da matriz e das regras, obviamente tem que haver uma regra, e parece-me que esta matriz, e julgo que os especialistas que eu ouvi concordam com esta ideia de haver uma matriz que cruze não só os novos casos por 1000 habitantes, mas também o R. Agora, tem que haver algum bom senso na aplicação das regras, não esquecendo que depois temos avaliações quinzenais e de facto quem olha para o Landroal e vê um caso ativo, ninguém, por mais que tenha sido cumprida a regra à altura em que saiu a decisão, estar a punir ainda mais a economia local de um concelho perante uma contabilização que tinha sido feita a uma altura, e que neste caso e nesta altura temos um caso ativo, quer dizer, tem que haver algum bom senso e não ser uma aplicação de regra. Eu não consigo compreender esta aplicação de regras quase cega, porque está muito em jogo, estão vidas económicas em jogo, e portanto acho que também tem que haver algum bom senso, que eu posso compreender que é difícil no sentido de, ok, então mas qual é o limite para podermos fugir à regra? Isto não é fácil, eu sei que não é fácil, mas de facto deve-se evitar ao máximo, e deve haver uma flexibilização maior das regras, nem que seja numa aplicação que seja quase diária, digamos assim, que seja muito revista muito facilmente, para que os conselhos não fiquem agora numa fase durante 15 dias, mesmo que cheguem aos 0 casos ativos, estão naquela fase durante uma semana porque ficaram naquela fase. E, entretanto, restaurantes fechados, lojas fechadas, quer dizer, os autarcas estão indignados, mas mais do que os autarcas estão as pessoas, não é? As pessoas que vivem do seu trabalho, que não podem trabalhar, e esses sim é que estão verdadeiramente indignados. Os autarcas depois expressam essa indignação, alguns de uma forma mais populista, outros não,
mas quem está a sofrer mais são essas pessoas. Portanto, acho que devia haver aqui algum bom senso e uma avaliação mais flexível e mais, que não demorasse tanto tempo a ser revisto, porque de facto em alguns casos é difícil explicar. Pronto, isto das regras tem que haver uma regra e, portanto, enfim, é como a história dos conselhos, a análise por conselhos é também uma regra porque tem que ser uma regra, quer dizer, mas quando temos tanta fluxo entre conselhos e alguns conselhos que são só quase dormitórios e outros conselhos em que de facto existe mais gente durante um dia, bem, enfim, tínhamos aí pano para mangas para analisar, mas de facto eu julgo que este desconfinamento está a correr bem até ao momento, e esperemos que prossiga e que se acelere a vacinação acima de tudo. João Simas, da CDU. Ora, isto nós sabemos, há um pano de fundo e neste momento há um drama social e económico por todo este país. E, infelizmente, Portugal é dos países que têm apoiado menos os trabalhadores e os pequenos empresários. E recordo que o ano passado, quando foi o layoff, era 2/3 e uma das condições para a abstenção do PCP na Assembleia da República foi o layoff ser paga 100%. Portanto, há este pano de fundo. Há o pano de fundo também do decreto do estado de emergência, que permite certas situações. Não sei se era absolutamente necessário. O ano passado, quando começou este problema de Covid, fez-se uma cerca sanitária em Ovar e não havia estado de emergência. Agora, tem que haver regras, não é? Há regras. Se calhar, há regras que são demasiado apertadas em relação a estas populações que têm muito pouca população. Repare-se, pelo que vi, há essencialmente duas regras. Uma é o número de incidência por 100.000 habitantes, que a partir de 120, portanto, é o sinal vermelho, e a outra é o ERT. Ora, em terras mais pequenas, como o Landroal, o ERT sobe muito facilmente. Se houver 2 pessoas numa família e depois mais 2 ficarem infectadas, o ERT sobe para 2. Não é? Portanto, tem que ter muito cuidado com isso. Se calhar havia outras possibilidades, em vez de ser aqueles concelhos com muito pouca população, fazer mini-regiões ou ter em conta os concelhos periféricos. E, portanto, há concelhos que sofrem mais com isso, sobretudo os mais pequenos, estão sujeitos a uma variação muito grande. Fala-se do Alandroal, mas também veja-se o caso de Moura, só para falar do Alentejo. Moura regrediu, não é? Alandroal não pode passar à terceira fase, mas há uns que regrediram. Isto é altamente prejudicial numa crise económica que já se arrasta e que se adivinha que vai ser muito pior. Portanto, tem que haver algum bom senso também nisto tudo. Sei que tem que haver regras, não se pode mudar regras a toda a hora, mas teria que se ver proximamente porque estes conceitos com pouca população estão sujeitos a esta variabilidade muito grande. É o que tenho a dizer. Já agora, em relação ao Alandroal, não foi propriamente a população do Alandroal, mas foi de uma empresa de construção civil, penso que está a fazer a linha férrea, portanto até são pessoas que não têm famílias ali. Mas o João não acha que em concelhos pequenos, como por exemplo o Alandroal, que é dos que têm menos população do concelho de Évora, o critério não devia de ser outro, porque basta eu penso sim, quer dizer, não se pode andar a mudar os critérios a toda a hora, não é? Mas como o Alandroal e outros, sei lá, Barrancos, etc., o Alvite, têm tão pouca população, se calhar devia-se contar com o que se passa com os concelhos à volta e fazer, não por concelho, mas por, digamos, grupos de concelhos. E já esses índices não seriam os mesmos. Repare-se, por exemplo, o caso de Moura, no outro dia estava a falar uma pessoa, Moura regrediu, mas há freguesias com muita população no concelho de Moura que não têm um único caso, e essas pessoas estão sujeitas também. Muito bem. Vamos, agora, sei, Ananias ainda quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Sim, já agora dizer que, na verdade, isto tem sido, penso que para nós, como portugueses, tem sido uma experiência enorme. Na verdade, experiência, enfim, má, mas grande. Para quem decide, certamente que as coisas têm vindo a evoluir, na minha opinião, de maneira positiva.
quer para políticos, quer para especialistas, portanto, tudo isto tem sido uma novidade. Como disse há pouco, eu penso, ou tenho quase a certeza, que na reunião que houve com autarcas destes concelhos, que o Primeiro-Ministro concordou que, na verdade, não poderia não ser aquela a melhor forma de cálculo. É verdade que num concelho como o Landroal, ou como outro qualquer destes que nós aqui conhecemos, é muito mais fácil controlar digamos, 4 ou 5 ou 6 pessoas do que se calhar na Amadora ou por aí fora controlar 10, não é? Portanto, isso poderá propagar-se com mais facilidade. E na minha opinião, de facto, essas terras como o Landroal e como outras, falo do Odmira, Barrancos, que ainda estão piores, estão em níveis muito mais altos, portanto, com o pequeno comércio vai sofrer bastante e acho que, infelizmente, muitos já não vão abrir. Muito bem, vamos lá avançar para o próximo tema. É o tema do Ananias Quintano, que escolheu falar sobre o 25 de Abril. Ananias, porquê é que traz este tema? Estamos quase a aproximar-nos da data que assinala os 47 anos da Revolução dos Cravos e é por isso que quero falar sobre o assunto. Reparem, eu, um indivíduo que nem sequer estava cá quando foi o 25 de Abril, ou seja, nem sei o que foi isso, não soube, estava nesta altura... Estava no ultramar, não é? Estava nesta altura em Cabo Delgado, onde hoje estão os nossos amigos de... Ultramar, não. Jihadistas. Uma colónia. Uma colónia. Portanto, quer dizer, eu só vim para cá em 1975, já ainda na tropa, portanto estive lá mais um ano. Não me digas que estavas em Moeda. Tive Moeda, estive lá em Cabo Delgado, naquela zona, assim. Mas é engraçado, depois de andarmos aos tiros com a Frelimo, eu e outros tivemos a dar instrução. Pronto, mas isto depois já éramos amigos. Mas é coisas dessas que podias contar também. Mas não é por isto que eu trago aqui o 25 de Abril. Trago o 25 de Abril é porque, na verdade, entendo que na nossa educação das nossas crianças, fala-se para as nossas crianças muito pouco do 25 de Abril. Eu penso que é um marco importante na história de Portugal, dos marcos mais importantes da história de Portugal. E que, na verdade, o ensino, não lhe dá, na minha opinião, não lhe dá o devido valor. Quer dizer, acho que se fala muito por alto do 25 de Abril, o que era o antes 25 de Abril, o que foi o pós 25 de Abril. Quando hoje, quando há anos, e se calhar agora também dizia aos meus filhos, agora digo aos meus netos, que não podia estar na Praça de Geraldo 5 ou 6 pessoas às 2 da manhã, porque se calhar eram capazes de me prender, eles riem-se na minha cara. Quando eu lhe digo que não se podia falar, dizer tudo, nem se podia, não sei o quê, não havia cinemas, assim, havia censura por todo lado, eles riem-se na minha cara. Ou seja, eu acho que com o passar do tempo, e já lá vão 47 anos, tem havido, na minha opinião, algum desleixo em termos de educação, de dar a conhecer à nossa juventude o que é que foi o 25 de Abril. Foi por isto que eu trouxe aqui o tema. Muito bem. Nuno Alas, do PSD. Tanto para dizer, não é? Eu diria que, por exemplo, hoje, quer dizer, nestes últimos dias, aquilo que surgiu, já tinha surgido por alguns partidos políticos, pelo Bloco de Esquerda, pelo PSD aqui há muitos anos atrás, pelo PCP, mas agora com a Associação dos Juízes que lança para a esfera da discussão pública a questão do enriquecimento injustificado, tornando ilícito qualquer vantagem económica que não tenha uma origem bem conhecida, pode ser um empréstimo, uma doação de alguém de família, rendimentos desta natureza, portanto, em que não é preciso tentar saber de onde é que o dinheiro vem, basta ele ter aparecido, ter sido justificado para haver a partir daí considerar-se um ato ilícito, é um claro sinal de positivo para a democracia e para repor alguma moralidade naquilo que tem sido, eu não diria só isto a reboque que aconteceu com o caso de Sócrates, que ainda há muita coisa para recorrer, a justiça estará a funcionar, estão recursos a decorrer, mas de que os cidadãos sintam que quem usa, através de esquemas, meios para poder ter vantagem pessoal, possa ser penalizado.
Porque aqui há uns tempos a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo acerca do que é que seria a democracia para as novas gerações, para as gerações mais recentes. E a questão do direito de liberdade de expressão, por exemplo, é um assunto que para eles está dado como adquirido. Muitos já nasceram na década de 80, alguns na década de 90, outros até já depois da viragem do milénio. E a questão da liberdade de expressão, que o Daniz aqui dizia, é verdade, é de memória para muita gente, isso nunca deve ser esquecido. Mas para estas gerações, essa não é a preocupação deles, porque eles não o vivem. E eles, por exemplo, sentem a necessidade da democracia como o acesso a oportunidades. O acesso a oportunidades de ensino, oportunidades de trabalho, oportunidades de vida que acham que têm o direito e têm razão em tê-los. Mas também pelo facto de alguns atos que são ilícitos e são criminosos que não são julgados porque, pelo facto da justiça ser tão lenta, ter tantos meandros, ser tão processual, muitas pessoas passam impunes àquilo que deve ser a aplicação de uma justiça. Que a democracia, e agora perto da comemoração do 25 de Abril, se faça relembrando os valores de Abril, da liberdade de expressão, do direito à opinião, de acabar com a guerra nas colónias, de todas essas mensagens, mas também de não esquecer que temos que criar uma sociedade mais justa no sentido em que a justiça seja de dar oportunidades aos mais jovens, mas também de aplicar justiça perante aqueles que teimam em prejudicar o país e todos os outros. Portanto, eu acho que esta é a mensagem. Esta associação de juízes e este empurrão de Marcelo Rebelo de Sousa é importante para a discussão desta questão, da discussão do enriquecimento injustificado. Naturalmente que as propostas dos partidos chegarão. Eu acho que aqui é importante que todos os partidos se unam na discussão, naturalmente admitindo divergências entre eles, para que esta discussão não seja uma arma de arremesso partidário, mas que seja algo que seja útil para o país e para a democracia do país. Eu acho que só um país onde a justiça funcione, de forma... Sabemos que a justiça não consegue funcionar a 100% em todos os casos, mas onde a justiça funcione e seja célere, só um país assim se pode considerar verdadeiramente um país democrático, cumprindo os princípios do 25 de Abril. Posso, Sérgio, só dizer, desculpa lá, acho que sim, acho que estes casos e o que vai, e se isto for aprovado, e acho que sim, acho que é importante, credibiliza a democracia, estas e outras decisões importantes. No entanto, também penso que é importante que esta malta mais nova também percebe que há justiça e que as coisas, por um lado, podem funcionar corretamente e democraticamente. Por outro lado, também tem que perceber que também, como nós naquela altura, como outros naquela altura, agora se calhar 80 anos atrás, também poderão não estar muito longe de perder alguma liberdade. Portanto, isto é importante também que isto lhe seja dito e que sejam alertados. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Ora bem, tema amplo que poderia-se pegar sobre diversos prismas. Eu vou optar aqui por algumas notas. É sempre redutor falar do 25 de Abril, vou optar por destacar algumas notas da atualidade e da sua relação com o 25 de Abril. E no âmbito de uma pandemia, eu julgo que, atravessando uma pandemia e com todas as dificuldades, muito temos a agradecer ao Serviço Nacional de Saúde, muito temos a agradecer à escola pública como reagiu nas diferentes fases de confinamentos, desconfinamentos, muito temos a agradecer aos nossos serviços públicos e aos pilares que cresceram e foram robustecidos após o 25 de Abril e, portanto, celebrar o 25 de Abril é também, de alguma forma, dar graças a estes serviços públicos, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde e à escola pública como pilares fundamentais do Estado Social, e é isso devemos a quem lutou pela nossa liberdade. Eu não era nascido, mas não posso deixar de me emocionar e de estar extremamente agradecido por ter tido a oportunidade de ter nascido em liberdade, ter a oportunidade, como tínhamos uma discussão no outro dia, eu e o João Simas, temos a liberdade de poder ter estas discussões, podemos dizer aquilo que pensamos sem ter qualquer tipo de censura.
uma segunda nota de ficar muito feliz com uma professora não titular, mas das atividades de enriquecimento curricular, que esta semana ensinou à turma da minha filha do primeiro ano o que era o 25 de Abril, com um vídeo para crianças e com um livro para crianças. E tão bom que foi vir no carro com a minha filha a contar uma história do 25 de Abril à sua maneira, mas dar os parabéns a esta professora, por miúdos com 6 anos, que ainda não têm bem noção, mas ver como ela dizia, sabes pai, então mas antes do 25 de Abril as pessoas não podiam dizer o que queriam, eu não sabia. E portanto esta ideia de começar a transmitir aos miúdos desde cedo a importância de valorizarem a sua liberdade, a sua capacidade de expressar, de pensarem livremente, é muito importante. Uma última nota, ainda também sobre a atualidade, tem a ver com o caso em torno da iniciativa liberal e com o facto de terem sido barrados a integrar o cortejo na Avenida da Liberdade. E devo dizer que eu sou totalmente contra esta medida dos promotores. Vi ali há bocado que o Bloco de Esquerda, por acaso, também se manifestou agora, ontem, que estamos a gravar, ontem, contra esta questão, apesar de estar dentro da organização e, portanto, ter direito a participar nela. Agora, aquilo que é o discurso muitas vezes hipócrita da iniciativa liberal em torno do 25 de Abril, aquilo que são as questões do exaltamento do 25 de Novembro, muito mais do que o 25 de Abril, do facto do seu líder já ter dito que o 25 de Abril não foi assim uma coisa tão fantástica, não dá o direito a ninguém de lhes cortar a liberdade de descerem à Avenida da Liberdade, de descerem à Avenida para assinalar o 25 de Abril. Isto é dar cartas a extremismos, isto é dar cartas àquilo que nós não queremos que volte. E, portanto, o 25 de Abril não é de ninguém, ainda bem que existiram entidades promotoras, sindicatos, a Associação 25 de Abril, alguns partidos que organizaram, que articularam com a DGS, tem que haver alguma organização, mas eu acho que é um tiro no pé dizer quem pode ou não pode descer à avenida, que não é digno do 25 de Abril. O 25 de Abril é exatamente o contrário, é todos termos a liberdade de dizer aquilo que pensamos e depois as pessoas, pela sua própria liberdade, perceberem o que é melhor para o bem comum e para si próprio. Portanto, deixar aqui esta nota, estando a milhares de quilómetros da iniciativa liberal e a milhares de quilómetros daquilo que eles defendem, acho que têm todo o direito de descer à avenida como qualquer outro partido ou movimento. Qual foi, eu não soube isso há pouco, mas qual foi a fundamentação para não... Não sei. Os promotores o que disseram só os promotores que podiam só os promotores é que podiam convidar. Exatamente. Só os promotores é que podiam convidar, então não queriam convidar a iniciativa liberal, não convidam. E só os convidados é que podiam participar no desfile. Acho que isto é de um absurdo. Tens razão, é dar acho que é de um absurdo enorme, depois é termos que aturar os discursos de aqueles que defendem o 25 de Abril, afinal são contra. Enfim, eu acho que é um absurdo total. João Simas, da CDU, o que lhe apraz dizer sobre este assunto? Eu vou focar no essencial e, portanto, mal ou bem, se calhar dos que nós estamos aqui, só eu e o Ananias é que vivemos antes do 25 de Abril, não é? E ele tem mais 2 ou 3 anos que eu, mais ou menos. Ainda fui à tropa. Isso agora não interessa. Eu não fui à tropa quando foi do 25 de Abril, ia fazer 17 anos, fiz pouco tempo depois, e sei bem o que era, tenho bem noção do que era antes do 25 de Abril. E começando aqui com o Ananias, hoje só estou a dar parabéns, não é? Foi do Partido Socialista e agora é isto. Começa aqui pelo problema, um dos grandes problemas, que era a guerra colonial. As pessoas não se podem esquecer que a guerra colonial mobilizava quase todos os jovens masculinos deste país, não é? Porque na tropa, na altura, era só homens. A partir dos 20 anos, as pessoas saíam de uma aldeia qualquer, faziam instrução ali nos meses e depois podiam cair e não havia inspeções médicas, era tudo era tudo só, mesmo com pés chatos, tudo ia tudo.
e de repente as pessoas transformavam-se, quer dizer, cair no meio do mato, num clima completamente diferente, numa cultura completamente diferente, aos tiros e isso tudo, uma pessoa com 20 anos, a tropa era 3, 4 anos, não é? Porque às vezes não se cumpria bem o tempo, não havia vaga para voltar para a metrópole, e estou a falar dos que eram obrigados, porque depois havia outros, como os oficiais do quadro, que fizeram muitas campanhas. Portanto, só aí era um problema enorme. Depois também há os desertores. Não nos esqueçamos que houve desertores de várias espécies, alguns por motivos políticos, e quando saíram do país tinham que fugir não apenas à PIDE, mas também à polícia espanhola, e chegavam à França, e às vezes a polícia francesa colaborava com a PIDE, e nunca tinham certeza quando é que podiam regressar ao país. Eu tive gente na família que saiu, e assim que foi o dia 25 de Abril, voltaram imediatamente de qualquer maneira para Portugal, que era o que interessava. Era a guerra colonial, mas depois, lembremos de outro problema, a imigração. E a imigração porquê? É na imigração em massa, fala-se em esse de rural, aí nas beiras, sobretudo, no Alentejo imigravam para Lisboa. As pessoas fugiam às condições miseráveis a que viviam. A maior parte das pessoas nem tinham água canalizada, nem esgotos, nem ruas, nem um ambiente saudável em lado nenhum. O analfabetismo era uma coisa estrondosa, quer dizer, era o país com mais analfabetos de toda a Europa ocidental e oriental. Não é? Os salários baixos, tudo isso, e ainda por cima censura. Quando nós falamos em censura, não nos esqueçamos que a censura não era só política, a censura também era muitas vezes social. Lembro-me, por exemplo, quando foi das cheias, acho que foi de 1968, morreram centenas de pessoas, muitas delas viviam em barracas de lata. Lisboa estava cheia de barracas, debaixo de barracas de lata. Foram nas enxurradas, e a censura não deixou passar a maior parte das coisas, e não havia Serviço Nacional de Saúde. Muitas vezes foram voluntários, como jovens estudantes, etc., que foram lá, participaram, ajudaram até a vacinar, porque havia doenças que hoje só existem no terceiro aquela mundo, zona como... de Vila Franca até Sim, varrida, é isso. todo. Foi tudo varrido. Era varíola, cólera, coisa que as pessoas já não sabem, outras coisas assim. O ensino é elitista, pouca gente estudava. Os meus colegas da escola primária, a maior parte ficaram com a 4ª classe, outros fizeram o 6º ano de telescola, e eu lembro da turma toda, só eu e outra colega é que chegamos à universidade, não é? Portanto, só havia 3 universidades oficiais. Além disso, já estava formada a Universidade Católica, depois aqui em Évora havia o Instituto dos Jesuítas, e não havia mais nada. Portanto, isto era um país atrasadíssimo, não é? E quando há bocado falei na censura, a censura era política, era social, e até em relação aos costumes. Lembro-me que, por exemplo, a Amnistia Internacional foi fundada por um advogado inglês que ficou espantado como é que era possível, em 1961, creio, serem presos uns jovens por dizerem viva a liberdade, não é? E então a partir daí fez-se a Amnistia Internacional. Portanto, o 25 de Abril foi importante porque começou-se a resolver o problema deste colonialismo seródio. E lembro que o colonialismo era um colonialismo também atrasado em muitos aspectos. Só se foi industrializando no final da guerra, mas mesmo assim a maior parte das empresas eram estrangeiras. Estou a pensar em Angola, por exemplo, os diamantes eram controlados por empresas da África do Sul ou da Bélgica, e o petróleo por outras empresas também estrangeiras, e quem pagava as favas eram os portugueses que iam para lá combater uma guerra que já não percebiam para que é que servia, porque o país não se desenvolvia, não é? Portanto, a questão da descolonização, a questão do desenvolvimento, e estou a falar nos 3D, e a questão da democratização. Agora, é preciso pensar que estas coisas das liberdades, ninguém as dá. As liberdades são conquistadas, é uma frase velha, acho que vem dos anarquistas, não sei se é do Kropotkin. As liberdades não se dão, conquistam-se. E, portanto, tem que se manter um certo ritmo de participação democrática, etc. Lembro que quando foi, na altura do 25 de Abril, toda a gente queria participar, e as pessoas participavam genuinamente, não é? Em tudo.
Nem os debates tinham grandes regras, estavam a falar à mesa e apareciam outras pessoas, interrompiam e tal, e aquilo tudo corria tudo bem, porque era preciso reconstruir o país, e tratava-se de uma reconstrução. Portanto, é preciso manter também esse espírito de participar, de manter a democracia e manter a memória. Falaram aí várias vezes no ensino, é preciso manter a memória no ensino e também nas famílias. As famílias também têm a responsabilidade de transmitir essas experiências, e ainda há muitos pais e avós que viveram essas coisas, portanto têm o dever também de falar com os netos sobre esses assuntos. Uhum. Muito bem, não sei se não havendo mais nada a acrescentar, não sei se o Ananias foi ele que trouxe sobre o tema. isto não. Havia muito, eu sei, mas o Ananias como trouxe o tema, não sei se quer concluir. Não, foi bem trazido. Quando falam que o Costa que põe uns impostos por aí fora, mas ainda não se lembrou de um que havia antes do 25 de Abril, que era a licença do isqueiro. Até das bicicletas. Exatamente. Das bicicletas também havia. Exatamente. E de outras. Eu, quando me quero sentir bonito, também vou buscar um gajo muito feio para pôr ao lado de mim, para eu ficar muito bonito. É um bocado o que estás a fazer com o Costa. Vais buscar um ditador, Costa ao pé dos ditadores. Não foi o que queria dizer. O que o Ananias falou, havia centenas de impostos um bocado parvos. Esse dos isqueiros, eu até tenho aqui um livrinho. A questão subiu ao Supremo Tribunal para definir o que era um isqueiro. Se, por exemplo, aqueles aparelhos que hoje já ninguém conhece, que era com uma isca. Eram espanhóis, comprava-se se isso era um isqueiro ou não, discutia-se isto, porque o problema era a licença. E sei de gente que foi presa por não ter licença de isqueiro. Enfim. Chegamos ao fim do programa desta semana com boa disposição. Quero agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Mais uma vez fizemos o programa à distância, assim vamos manter mais algum tempo devido à pandemia da Covid-19. Desejo que fiquem todos bem, com saúde. Marcamos encontro para de hoje uma semana. Boa tarde.